Olá, eu cumprimento a você e toda a sua família com a paz do Senhor. Eu quero meditar com você rapidamente num texto que se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 20, o versículo é o de número 19 e também o versículo de número 20. Com esses dois versículos, eu quero falar com o seguinte tema: atitudes de Jesus para eliminar o medo dos discípulos. Constantemente, o ser humano é tomado pelo medo. São várias circunstâncias que amedrontam os nossos corações. Doenças crônicas, perigos, recurso financeiro que nos falta para arcar com as nossas despesas. Enfim, são inúmeras circunstâncias que fazem com que o ser humano seja tomado pelo medo, e o medo paralisa. E pode ser que você que está diante deste vídeo esteja enfrentando um sentimento de medo. E se é verdade, eu quero dizer que você não é o único. O texto em que nós lemos mostra que os discípulos de Jesus Cristo estavam num determinado local com as portas trancadas, com seus corações tomados pelo medo dos judeus. Estavam com medo. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira. E neste dia em que eles estavam trancados, já era no domingo, e eles estavam temerosos, tristes e choravam de medo. Mas o nosso Senhor sabe que o medo nos prejudica. O Senhor Jesus Cristo sabe que o medo nos paralisa. E por isso, ele tomou atitudes para eliminar o medo dos discípulos. E eu te garanto que você que está diante desta mensagem, que está também com sentimento de medo, Jesus também está tomando atitudes para eliminar o medo que está na sua vida. A primeira atitude que Jesus tomou para começar a eliminar o medo dos discípulos está no versículo 19, que diz que ele foi ter com eles. Sim, Jesus foi ter com os discípulos. A presença de Jesus traz segurança. A presença de Jesus elimina o medo. Isto fala de proximidade. Isto fala de encurtar as distâncias. Jesus decidiu estar próximo dos seus discípulos para começar a trabalhar na vida deles para tirar o medo. Você precisa se aproximar de Jesus. Este é o primeiro passo para que o medo deixe de existir na sua vida. Permita Cristo aproximar da sua vida. Mas Jesus ainda teve a segunda atitude que eu quero destacar. Quando ele foi ter com eles, que ele entrou naquele cômodo com as portas fechadas, Jesus não se posicionou em qualquer local. O texto não diz que ele se posicionou do lado direito, nem do lado esquerdo, nem atrás e nem na frente. O texto diz que ele se pôs no meio. Sim, exatamente no meio. O centro é o lugar que Jesus deve ocupar. Jesus deve ser o centro da sua casa. Jesus deve ser o centro da sua vida. Jesus deve ocupar o centro do seu coração. Isto faz com que o medo vá embora. E os discípulos aceitaram Jesus ocupar o lugar que é de direito dele, que é o centro, que é o meio. Deixe Jesus governar a sua vida. A terceira atitude que Jesus tomou para eliminar o medo que estava nos corações dos discípulos foi dizer assim: paz seja convosco, ou seja, transmitir-lhes paz.
Tudo que o ser humano precisa de paz. Tudo que os discípulos precisavam era de paz. E a presença de Jesus promove paz na nossa alma. Neste momento, Jesus Cristo está trabalhando para que a tua alma tenha paz, para que você encontre tranquilidade. Sabe qual foi a quarta atitude? E a última que eu quero destacar que Jesus tomou para eliminar de vez o medo dos discípulos? Está no versículo de número 20. Diz a Bíblia que ele virou para os discípulos e disse: olha para minhas mãos, aqui está a marca dos cravos. Olha o meu lado furado, aqui está a marca da lança que penetrou no meu lado. Sou eu mesmo, não sou um fantasma. Ou seja, Jesus se revelou mais intimamente aos seus discípulos. Preste atenção comigo. Qualquer ser humano que permitir Jesus entrar na vida dele e ter com ele, se posicionar no seu coração, no centro, e passar a governar a vida, vai receber a paz, porque ele diz: paz seja convosco. E como consequência, cada vez mais o seu entendimento acerca de Cristo vai ser aumentado. Cristo vai deixar se revelar cada vez mais a você. O entendimento na palavra do Senhor para você vai ser ampliado. Cristo se revelou cada vez mais aos discípulos. E sabe qual foi o resultado? Também está no versículo de número 20. A Bíblia vai dizer neste versículo que os discípulos então conheceram o Senhor Jesus e se alegraram. Então, quais foram as atitudes que Jesus fez para eliminar o medo dos discípulos? É as mesmas atitudes que ele quer ter com você. Ele quer ir com você na sua vida, aceite. Ele quer se posicionar no meio, no centro do seu coração. Ele quer dizer assim para você: paz seja convosco. A presença dele traz paz, porque Isaías revela que ele é o príncipe da paz. E ele quer abrir o seu entendimento. Ele quer cada vez mais ter comunhão e se revelar a você. Atitudes de Jesus para eliminar o teu medo, o meu medo e os nossos medos. Que o Senhor Jesus muito abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo com mais uma breve reflexão.